E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thiago Barreto e hoje vamos ter um episódio aqui bem diferente. E aí, Matheus, o que vamos ter aqui hoje? Tiago, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de dar um spoiler aqui pra galera, né? Estamos aqui com o primeiro protótipo aqui, o primeiro drop do Vivendo no Ártico, as camisas que em breve vão estar saindo aí pra galera. Mas, sobre o assunto do dia hoje, voltamos agora essa semana da FISPAL, o maior evento de food service do Brasil. E aproveitamos para trazer aqui para o nosso podcast também um convidado que a gente fosse imergir nesse assunto, já que a gente foi para esse evento, conheceu muita gente lá do segmento, trocou muita ideia também sobre o segmento e viu muita coisa nova sobre o segmento. Nada melhor do que a gente continuar essa conversa aqui no nosso podcast para estar trazendo para a nossa audiência. Perfeito. E você que ainda não está inscrito no canal, clica aí no botão, se inscreve, clica no joinha para cada vez mais a gente conseguir conquistar, né, e alcançar mais pessoas aqui em Natal, aqui no nosso estado. E também, se você não conhece ainda nosso novo braço, né, a Ruoka, que significa comida em finlandês, que é uma das línguas que se falam no Ártico, vai lá no nosso Instagram, tá aí na descrição, que você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Mas sem mais delongas, vamos lá para o apresentado de hoje. Seja muito bem-vindo, chefe Welder Albuquerque. Massa! Fala, Matheus, valeu. Valeu, galera, pelo convite, show de bola aí. Massa demais falar com vocês aqui e tô 100% à disposição. Pode perguntar, se eu não souber, eu invento. Perfeito. Mas pra gente começar esse papo, né, eu queria saber como foi que você entrou nesse ramo, né, nesse meio da gastronomia e hoje sair dessa parte um pouco da gastronomia e vir para essa parte de gestão de processos, de rotinas, que é o que faz o negócio ser eficiente. Massa. Essa pergunta é um clássico, né? Eu só queria fazer um adendo ao que você está dizendo, né? Sai um pouco da gastronomia e entra na parte de processos, não sei o quê. Eu não consigo enxergar uma coisa diferente da outra, não. Tá tudo imerso, né? Gastronomia, empreender em gastronomia é querer entender e dominar o processo. Mas voltando para minha história, né? Eu estudei, saí da escola e entrei na faculdade na UFRN para engenharia química, né? Passei no primeiro vestibular e aí cursei ainda 3 anos de curso. E aí o que é que acontece? A gente desde cedo em casa foi estimulado pela minha mãe, né? Eu sou filho de pais separados, então minha mãe saía para fazer as virações dela, meu irmão é 7 anos mais velho que eu. Então sempre tinha alguma responsabilidadezinha ligada ao rango pra gente fazer, né? Um bife batido pra gente passar na frigideira, uma panela chiando pra gente contar o tempo de pressão e desligar, um arroz secando lá pra gente descascar um legume. Então a gente sempre desde pequenininho foi introduzido dentro do ambiente de cozinha pra ajudar mesmo, né? Na produtividade das tarefas de casa. E aí na hora que você vai crescendo, você vai pra casa de praia, quem é que faz o rango? É você, né? Ah, vai ter o churrasco no final de semana, quem é que assa a carne? É você. E aí começa a vir os primeiros convites, né? Pô, tu faz um churrasco tão massa, pô, vai ter um churrasco aí de batizado do meu sobrinho, tu não quer cobrar uma grana aí, você não sabe cobrar direito, aí vai fazendo um bico aqui, outro ali. Até que chegou um momento que a gastronomia ela foi consumindo, né? Muito mais interesse, muito mais tempo. Assim, quando a gente faz vestibular, 18 anos, o cara acha que a vida resolveu. Pelo menos na minha época era assim, né? Na minha época só tinha 2 vestibular na cidade. Era da Universidade de Potiguar e o da UFRN. Não tinha outra possibilidade. Eu tenho 40 anos. E aí, quando você passa no primeiro vestibular, para o UFRN, não vai ter que pagar a faculdade, vai se formar na faculdade federal, né? Existia investimento estrangeiro aqui, direto, catando o engenheiro, pronto, tá massa, minha vida tá resolvida. Mas você não sabe de nada, com 18 anos você não sabe de nada, né? E aí essa paixão pelo rango foi me consumindo, até que eu nem tava trabalhando direito com comida e nem tava cursando a faculdade de direito. Até que eu resolvi não me matricular mais, né, na faculdade e seguir no ramo de alimentação, né? Ir para o mercado mesmo, procurar uma colocação. Minha família não gostou muito, né? Minha mãe não gostou muito da ideia, não. Deixar de ser engenheiro. Na época, o salário mínimo era R$ 298, que era o que se pagava, né? O piso para um auxiliar de cozinha, por exemplo. Mas aí o tempo passou e tudo deu certo. Estamos aí nessa brincadeira até hoje. E aí eu entrei no mercado informal, né, fazendo eventos e tal. Tem uma história que é engraçada, assim. Foi mais nesse ramo do churrasco, inicialmente? Eu não escolhia muito, não. Tipo assim, como não era uma coisa oficial, né, não era uma renda oficial, era
uma ajuda ali. Então eu nunca procurei em muito padronizar, em querer assumir uma roupagem. Não, o que ia aparecendo eu ia fazendo, né? Até que, em um dado momento, assim, eu tenho um brother que hoje ele é padrinho da minha filha, né? A gente é amigo desde pequenininho e ele trabalhava aí na época entre adolescente a fase adulta ali, pra ganhar uma grana, ele trabalhava na Chili Beans do Midway, no shopping aqui de Natal, né? Aí ele fez, pô, a gente paga umas quentinhas aqui tão fuleira, bicho. É tipo 6 conto com um refrigerante, mas bicho, é fraca demais, você é uma cozinha tão legal. Faz umas quentinhas aí, pô. Faz uns panfletos e eu te ajudo a divulgar aí essas quentinhas. E assim eu fiz, né? Fiz uns panfletinhos, não sei o que, ele entregou pra relógio do lado. E já teve dia de eu entregar 200 e poucas quentinhas no Midway já, né? Tem um unozinho quadrado, enchi um isopor de 60 litros ali com as quentinhas, tudo separadinho com a etiqueta de cada cliente. E aí, não pode fazer isso, né? Inclusive, não me prendo não, porque já passou, já não faço mais. Porque não pode vender rango lá, por causa da praça, etc, né? E aí, as meninas da loja, né? Os vendedores me davam as sacolas das lojas. Então, eu entrava no Midway todo dia cheio de sacola de loja, assim, o pessoal tinha certeza que eu era rico. E aí, na verdade, eu não podia passar perto de um segurança, né? Porque o cheiro de comida era muito forte dentro da sacola de roupa, né? E aí, tipo assim, foi uma das minhas atividades até entrar no mercado formal de restaurante mesmo. Fiz um curso no Senac, subsidiado pelo governo federal da época. Era um programa... Programa de Desenvolvimento do Turismo para as cidades sedes da Copa. Foi quando eu fiz o curso do cozinheiro. E aí entrei no mercado. Está envolvido com o Barreira Roxa? Então, Projeto. Esse programa era um programa do governo federal da época e as instituições sediavam o programa. Então, quem dava os cursos de hotelaria, né, auxiliar de cozinha, cozinheiro, recepcionista, confeiteiro, era o Senac. Entendi. E aí a gente fez o curso de cozinheiro pelo Senac, subsidiado pelo governo federal, e aí foi quando comecei a entrar no mercado mais formal mesmo, de restaurantes mesmo, trabalhar como auxiliar de cozinha, cozinheiro e etc. Top. Foi assim que eu fui parar dentro desse universo de doido aí. E eu vi um pouco, brevemente, da sua história. Você foi passar uma época fora também. Não, agora recentemente... na verdade, esse mês agora está completando 2 anos que eu voltei para Natal, né? Passei 7 anos em São Paulo, em Santos. Eu morava em Santos, na capital, morava na praia. E aí desenvolvi uma carteira de clientes lá, muito boa, grande. Interior de São Paulo, né? Atendia muito interior de São Paulo, atendia capital, atendia Santos. Já era o que você faz hoje ou era mais a parte de montar cardápio? Já era o que eu faço hoje. Já era o que eu faço hoje. Na verdade, assim, o meu trabalho de consultoria ele tem um leque de serviços bem vasto, né? Entendi. Muito dificilmente o cliente ele compra o leque inteiro, né, para uma implementação, ou então às vezes o cara já tem o bar já funciona, ele vai fazer um pequeno aporte no cardápio só para dar aquela mudada. Então, existe sob demanda, né, o trabalho. Então, se faz cardápio ou se é de gestão, isso não é bem definido. Pode ser que amanhã eu esteja só cozinhando e testando um menu, e pode ser que depois da manhã eu esteja fazendo conta de viabilidade financeira de um cliente. Depende da demanda de cada cliente. E sim, eu já fui para lá fazendo consultoria, né? Obviamente que eu passei um período de reestruturação de carteira, né? Até captar os primeiros clientes, né? Porque assim, são 12 anos de consultoria, quase completando 13. Eu nunca consegui prospectar um cliente. De chegar e dizer, amigo, tá aqui o meu trabalho. Sempre foi indicação. Sempre foi indicação. Nossa. Tentei, montei diversos tipos de abordagem de marketing com clientes que não eram próximos, assim. O que favorece hoje em dia, que eu não tinha tão forte na época, é o poder da internet, né? Das redes sociais, enfim. Mas nessa... Na época não tinha, né? Isso. Então, a construção da carteira é basicamente em fazer os trabalhos e isso gerar novos clientes a partir dos resultados ou da indicação daquele. Então, se você faz um negócio grande na cidade que impacta o mercado, consequentemente, você vai atrair mais clientes. Ou então, quando o seu próprio cliente fala bem de você. Porque, assim, se tem alguém que vai falar mal, é quem ele pagou. Não tem pra onde correr, né? Então, quando o cara indica, é porque alguma coisa boa tem, né? Então o cara já vem meio que já mais maleável para entender o papo, entender o que é o trabalho, entender que eu sou do time dele, não tô querendo tirar dinheiro dele a todo custo, né? Precisa ter custo-benefício no resultado das consultorias. E aí passei esse período lá, né? Até uns 6 meses até reestruturar bem, assim, dei sorte pra caramba, né? O primeiro cliente que eu atendi na cidade que eu morava era presidente de uma instituição que tem lá, que é a Liga Gourmet de Santos. Que é tipo a Brasel. Uma como se fosse da cidade ali, dos donos de restaurante. Uma associação dos donos de restaurantes da cidade. E aí o cara era presidente, gostou do trabalho, e dentro da associação mesmo ele foi difundindo para os outros colegas que eram donos de restaurantes também, e aí foi tipo muito mais sossegado, assim.
Mas lá foi só consultoria esse período todo que eu fiquei fazendo lá. Uma experiência massa, mas eu fui obrigado a retornar porque depois da pandemia o cenário mudou. Minha carteira de clientes cresceu muito para o Nordeste, não só para Natal e RN, né? E aí eu estava começando a morar fora de casa e visitar em casa, né? Aí eu trouxe minha esposa e minha filha de volta. Minha esposa já trabalhava em home office antes da pandemia mesmo. Ela é gerente de uma agência de São Paulo. E aí a gente veio de volta para Natal. Mas foi muito massa, assim. E serviu para várias coisas esse período, sabe? Serviu para entender que as demandas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, bem básicas dos mercados, né? Eu confesso, com uma síndromezinha do vira-lata, dizer, porra, meu portfólio é todo do Nordeste, eu vou chegar em São Paulo, vou pegar umas cozinhas muito mais top, vou pegar uns profissionais muito mais top. Demanda, né? São Paulo é uma infinidade muito maior de lugares, uma infinidade muito maior de profissionais, óbvio que você vai encontrar muito mais profissionais de qualidade, muito mais demandas de qualidade. Mas todas as demandas que a gente tem aqui, né, de deficiências administrativas, de deficiência de processo, né, de deficiência de treinamento, todas a mesma lá. Então, a demanda é igual para todo canto, né? No caso do meu trabalho, falo do meu trabalho especificamente. Sim. E hoje, aqui na região, principalmente, aqui em Natal, né, os clientes que você atende aqui, quais são as semelhanças das dores que você enxerga, né, principalmente dos que contratam sua gestão de consultoria de gestão, né, voltado para a área de gestão mesmo, de processos, rotinas? Bom, vamos lá, vamos caracterizar a minha contratação, né? Para a gente chegar dentro de uma empresa, né, que recebe um consultor ali para atuar na mudança de processo, na implementação de processo, na otimização de produção, esse é um estágio já de evolução muito grande na negociação, na confiança do cara em você. Ele sempre vem em algo mais superficial. É um cardápio, aí faz uma ficha técnica, um treinamento específico. E aí você vai enxergando os problemas. Isso. Né? Dificilmente o cara vem já direto nessa intenção de demanda, sabe? Ele vem sempre muito mais preocupado com o produto, ele vem... Sim, que às vezes ele mesmo não enxerga aquele problema. Exatamente. E aí é a hora de falar mal, entre aspas, né? Porque assim, se você não tem... Eu acredito que ninguém vai botar dinheiro no negócio para perder, certo? Então, muito dificilmente um empreendedor sai de casa para dar cabeçada e prejudicar o próprio negócio, né? Intencionalmente, ele seria um idiota, assim. Não faz sentido isso, né? Mas o que é que acontece? O ramo de alimentação, ele é infinitamente amador. Ele é absurdamente amador. Então, se eu dissesse o seguinte, Tiago, Matheus, vamos entrar no investimento comigo, pô? Aí, ó, vivendo no arte, deixou vocês ricos aí, vocês estão cheios de dinheiro para investir. E vamos botar esse dinheiro para rodar? Aí vocês vão dizer, bora, qual é a onda aí? Qual é a proposta? Você vai dizer, cara, é um empreendimento que as estatísticas dizem que nos primeiros 6 meses, 35% deles fecham. E no final de 2 anos, 50% deles fecham. Então, assim, daqui a 2 anos tem 50% de chance da gente estar fechado. Vocês iam entrar nesse mercado? Dificilmente, né? Dificilmente. Porque o nível de risco é muito alto. Mas é exatamente os números que a Brasel, por exemplo, diz Sim. que existe no empreendedorismo e alimentação. Então, o volume de... 6 anos depois, só 20% dos empreendimentos estão vivos. Então, é um número muito chocante. Isso não se deve ao fato de que o mercado é ruim. Porque, sob o ponto de vista de investimento, é show de bola, né? A gente pode falar um pouco mais disso depois. Mas é devido ao amadorismo. Então, assim, eu já peguei cliente de consultoria que faturava R$500 mil e o cara fazia a lista de compra num papel toalha com a caneta Bic na orelha. E o custo era quase o que ele faturava? O custo era quase o que ele faturava, né? Tinha um bocado de ralo empurrando dinheiro, né? A mão de obra subdimensionada, porque você não tem processo, aí todo mundo toma conta de todo mundo, ninguém toma conta de ninguém. Né? E aí que tem que tomar conta de tudo. E aí, e aí muitas vezes você descobre que não tem jeito. Porque assim, se ele tiver que aumentar a margem dele para promover uma diferença onde ele vai conseguir ter um lucro maior e melhorar até os investimentos dentro da empresa, ele sai do mercado, porque ele entrou com preço, tipo assim, para ser competitivo, baseado em nada, criou da própria cabeça dele, ou comparou com os demais do mercado, e esse preço vem lascando ele sem margem há muito tempo, e ele agora não consegue botar em cima. Ou então a revolução de investimento em imagem, em divulgação, em processo, em consultoria, em máquina, é tão grande que é um esforço de montar uma outra casa. Às vezes não tem jeito.
Entendeu? Então, assim, o cara às vezes não sabe onde tá perdendo, ele não sabe. E, pasmem, em qualquer nível de investimento. Pode ser um cara que botou 200 mil conto no negócio, pode ser um cara que botou 2 milhões de reais no negócio. Você vai encontrar ali coisas básicas que um papel na parede resolvia. Saca? Então, assim, é muito amador o mercado, né? Então, às vezes o cara nem sabe, às vezes o cara nem sabe. Às vezes o cara é super bem sucedido em outras áreas. Ele é super bem sucedido em outras áreas, mas essa área é uma área cheia de nuances. Eu falo dela porque eu entendo dela, mas eu acredito que seja assim para toda, né? Cada um é porque é assim, ó. Inclusive tem uma matéria da Food Magazine falando exatamente isso. Tipo assim, por que os restaurantes não envelhecem, né? Aí tem uma fala do presidente da Brasel lá, nacional, falando exatamente isso, né? Que o cara, porque cozinha bem, ele acha que está habilitado a montar um negócio, né? Ou até tendo experiências em outros negócios, ele acha que vai desenrolar muito bem uma hamburgueria, porque uma hamburgueria não tem como ser mais complicado do que um posto de gasolina, pô. É só um pão, carne e queijo, né? Se eu tenho um posto de gasolina e eu consigo lidar aqui com 10 peão, eu consigo lidar com o preço, com a margem quase nenhuma, com a tributação gigante, com a parte técnica, por que eu não vou conseguir lidar com uma hamburgueria, né? E aí o cara entra no mercado e sofre, às vezes tem grana para resolver, às vezes não tem, às vezes enche o saco antes de querer resolver, né? Às vezes passa o negócio, a bomba para outro cara. Então a gente tá cansado de ver os tapu meio que muda, né? Mudou o nome, muda só a fachada, aí quando você vai ver os mesmos funcionários, já mudou o dono, o cara passando a bomba para frente. Então, assim, a gente tá pintando aqui um mercado extremamente difícil de empreender, mas não é. A parte boa é que é muito simples. É muito simples, é só fazer o que tem que fazer. Só fazer o que tem que fazer. Cuidar de todos os pontos, né, que precisa para empreender com qualidade, com planejamento, né? Eu brinco muito com meus clientes. Cara, tu vai trocar de carro, aí tu vai fazer o orçamento da revisão, o pneu dura quanto é a troca de óleo desse carro e a desvalorização da tabela FIP. Eu vou pagar à vista, vou financiar, vou dar entrada, de que jeito eu vou estar perdendo mais dinheiro? O cara faz todas essas contas, aí o cara vai botar R$500 mil de negócio e não faz essa conta. Como é que pode? Como é que pode um plano de negócio sair se o cara não tem nem cardápio? Às vezes eu recebo aí os caras, não, ele fez uma consultoria num órgão específico aí, o cara fez um plano de negócio pra gente, disse que é lucratividade. Eu disse, sim, mas ele fez baseado em que produto? Com que margem? Qual o CMV? Qual o ticket médio? Não, a gente simulou aqui baseado na concorrência. Cara, não existe isso. Cada negócio tem sua realidade de custo, tem sua realidade de comportamento, de margem, né? Uma quentinha que vende 3 mil para um presídio, para uma obra, ela não pode ter a mesma margem de um bistrô que vai ter 60 lugares e que vai vender foie gras, entendeu? Então, cada um com sua nuance estrutural. Rotina de compras, né? De logística, de checagem também. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito comum aqui em Natal ainda é você fazer um pedido a um garçom, ele ir lá dentro e ele voltar falando que aquilo não tem. Tem, mas tá faltando. Tem, mas tá faltando. Então, tipo assim, é um erro básico, né? É. Tipo, se não tem, não era pra estar no cardápio. E se está no cardápio, se não tem, é porque teve um erro aí de verificação, tanto da pessoa que compra, quanto da pessoa ali que tá na rotina, pra ver a logística da cozinha e avisar, ou deveria ter pelo menos avisado a ele, pra ele já chegar informando também, né? Exatamente. Existem vários passos aí. O primeiro passo é, por que tá faltando, né? Acaba vinha, tombou a carreta e não chegou e pronto, prejudicou uma série de entregas e você foi uma delas. E por acaso, aí você já se pergunta por que o estoque tá zerado, né? Porque tem que ter um estoque mínimo, não é isso? De manutenção, um estoque reguladorzinho, beleza. Mas beleza, deu um problemão aí doido, caiu o caminhão, a câmera fria deu pau, aí você perdeu o material que tava dentro da câmera fria. Tipo assim, os astros todos se juntaram, se alinharam para lhe lascar nesse dia. É exatamente o que você falou. Antes de começar o serviço, tem um briefing. E nesse briefing, o responsável pela produção vai passar por responsável pelo atendimento de que está faltando isso, isso e isso. E a primeira coisa que ele vai chegar na mesa é: seja bem-vindo, tá aqui o cardápio. Só queria informar que hoje, um evento específico, a gente está sem esse item. Ou seja, é padronização de atendimento. Eu tenho muito cliente que chega para mim e fala assim: papai, eu queria que meus garçons atendessem igual o garçom do Camarões. Eu disse: tá, beleza. Quantas vezes tu chegou lá no Camarões e anotou o passo a passo do que o cara faz com tu? Nunca. Eu disse: pois é, não precisa ser o ninja da gastronomia para poder entender isso, não. Então o cara chegou, deu bom dia. Eu vou anotar. O cara chegou, deu bom dia. Depois ele entregou o cardápio. Entregou fechado ou aberto? Entregou o cardápio aberto. Eu já estou construindo a linha de atendimento, né? Depois o cara se afastou, para que eu pudesse ler o cardápio com calma. Depois ele se aproximou para tirar as dúvidas. Esse molho é de quê? Você marcou o tempo que ele fez isso e voltou?
Pois é simples, é processo, né? Depois que ele tirou o pedido, ele vai fazer o quê? Vai montar a mise en place de mesa. Se você pediu peixe, ele vai trocar sua faca. Se você pediu pimenta de moer, não sei o que, ele vai montar ali os talheres, tudo, os guardanapos, mise en place de mesa. Quando o pedido chegar, ele não vai precisar montar a mesa correndo, porque a mesa já está montada. E aí, até então, ele não tem o que fazer. Você vai ficar sozinho na mesa, talvez oferecer mais uma bebida se você já pediu. Depois vem a comida, né? O cara serve a comida, ele se afasta e brevemente ele volta. E o cara pergunta o quê? Tá tudo certo com a alimentação, a temperatura tá quente, os sabores estão bons, tá de acordo com o que vocês esperavam. Tá, então, muito bom, vocês fiquem apetite. Tá aqui, ó. O cara já tá dizendo pra mim o que é que um garçom tem que fazer. Agora, se isso se aplica à minha produção, um item ou outro eu vou tirar, ou vou modificar, ou vou remodelar. Mas você não precisa ser um ninja da gastronomia pra entender isso. Isso é básico. Cara, nunca pensei nisso. Pois é, você mesmo pode dar esse treinamento. Você não vai saber segurar a bandeja, nem servir de alicate, né? Nem fazer tripulia, mas esse processo. Você chega na fila do McDonald's e o cara faz: me deu uma promoção aí, um combo número 1 aí. Aí o cara fala: se eu queria batata grande, mais refrigerante grande por tantos reais, você acha que ele tá fazendo isso porque ele é super proativo e ele é bonzinho? É o passo a passo, o processo sendo seguido. Né? Aquilo é um processo e ele está sendo fiscalizado para repetir aquilo igual um mantra. Entendeu? É simples. Você só precisa fazer o que tem que fazer. Aí muito da galera que vai ouvir isso agora, o cara não tinha nem raciocinado sobre esse viés. Ele quer contratar um garçom que venha pronto. Impossível, certo? O retrato do setor é um retrato muito difícil do ponto de vista de mão de obra. Porém, isso não define o destino de uma empresa, porque eu não tenho funcionários qualificados. Qualifica os funcionários. Mas isso custa dinheiro. E aí, você vai ficar brigando com o mercado que não tem funcionários qualificados? Se você vai quebrar. Quem vai quebrar é você com funcionários não qualificados. É melhor qualificá-los, né? Melhor dar os treinamentos. É melhor chamar profissionais que vão te ajudar. É melhor quebrar a marra. Não, e esse exemplo que você deu do garçom do Camarões, ele se aplica também a outros segmentos. Porque, por exemplo, você é dono de uma loja de roupa. Vai numa loja de padrão mais alto para ver se o vendedor vai perder, não vai tentar buscar a venda com você o tempo todo. Sim. Ele fica os padrões dele. Vai num... Mas da forma certa. Da forma certa. Vai na Brooksfield, vai na Aramis e vê como é que é o padrão desses vendedores. É totalmente diferente de uma loja de bairro. Então você vai pegando os padrões realmente do vendedor e vai entendendo como é que funciona. E tanto no restaurante, mas se aplica por analogia a outros segmentos também. Pronto. É assim, na verdade a gente não está falando de desenvoltura do profissional. A gente está falando de padronização. Então se na hora que o cara pediu a entrada, se você imediatamente oferecer a bebida, a chance dele fazer o pedido é muito maior do que você sair da mesa e simplesmente não falar nada. Então, assim, você está aumentando a estatística, você está aumentando a chance ali daquilo acontecer. Então, assim, não depende da desenvoltura dele, de falar bonito, não sei o quê, de estar bajulando o cliente, de estar, né, grandes conhecimentos técnicos. Não, se você montar o passo a passo, estiver atento aos processos, não estamos falando de desenvoltura. Isso pode funcionar na loja de roupa, isso pode funcionar em qualquer lugar. Não, e no final da loja de roupa, ele sempre vai tentar aumentar o ticket médio da venda, né? Porque tem 3 formas de você aumentar a sua venda. Trazendo mais clientes, aumentando seu ticket médio e aumentando a recorrência. Então, na própria venda, quando você vai vender para a mesma pessoa, você tenta aumentar o ticket médio daquela venda. Você vai comprar uma camisa, tem uma meia, tem uma gravata, você tenta aumentar o ticket médio daquela venda ali. Mas você parte de um processo, assim como o McDonald's tem lá do upsell da batata e do refrigerante. Exatamente. O cara já entrou na loja, ele já está com 90% da compra feita, né? Se você precisa fazer os 10%, e se quiser mais um pouquinho, faça 65%. Né? Aí resolveu a minha venda adicional, fez o dever de casa e está tudo certo. Mas assim, o mercado ele é bem amador, ele está pouco atento a esse tipo de coisa, ele acha que empreender é muito fácil, e de fato se você souber fazer bem direitinho. Entender assim, é engraçado que eu sempre tive uma preocupação muito grande de não usar o empreendimento do cliente, eu enquanto consultor, como laboratório, saca? Eu não vou experimentar nada para ele para ver se vai dar certo. Porque eu ver se vai dar certo significa alguns milhares de reais investidos. Então, assim, é muita irresponsabilidade social eu tentar uma coisa ali que é um tiro no escuro, né? A consultoria ela serve para trazer o funil para a bitola bem pequenininha, deixar ele bem difícil de passar alguma coisa errada. E não precisa ter a grande ideia, você não precisa ter o produto mais criativo, mais impactante, mais instagramável. Você não precisa ter, você só precisa fazer o beabá. Bem feito, o né? beabá. Então, começa pela formatação do conceito, por exemplo.
Cara, eu quero abrir uma pizzaria. Tá, beleza, brother, mas e aí a pizzaria, né? Existe uma pizzaria mais fast, uma Domino's, uma Pizza Hut da vida. Existe uma pizza mais convencional, dessas que a galera bota aí bordona recheada, aquela quantidade de recheio massa e faz as promoções de R$ 39,90 para entrar no mercado mais competitivo, é possível também. Vou trabalhar mais no padrão classe A, vou fazer longa fermentação, então vou fazer uma italiana zona clássica com napolitana, aquela borduda, ou seja, só no exemplo aqui de pizza, eu estou dando várias formatações de conceito diferentes. E quando a gente se preocupa aí com essa formatação desse conceito, a gente está levando em conta a saúde operacional e a saúde financeira. Como é que vai se comportar isso, né? Quando o negócio vai maturar, o que é que matura mais rápido? É essa ou é essa aqui? É um quiosque de shopping que vai vender café ou um café que vai ter 8 mesas, né? Payback, retorna quanto, né? O teto de faturamento. Até porque tem culinárias que vão rodar muito bem no salão, tem outros que rodam no salão em delivery, tem outros que só delivery, né? Sim. O tipo de serviço, né? De que forma eu vou desovar o meu produto, seja no salão, seja no delivery, né? Que forma eu vou entregar isso para ele, seja no quiosque, é autosserviço, não é? Tudo isso envolve a formatação e reflete na viabilidade financeira do negócio. Beleza. Fez isso aí, entendi o que é que eu quero fazer, vamos para a parte de layout estrutural, pô. Qual é o ponto? Como é que vai ser a minha produção? Vai ser em lugares diferentes? Vai ser no mesmo prédio? Quais são as adequações sanitárias que eu tenho que fazer para a legislação? Vou fazer toda a parte de cotação do que eu tenho que comprar de equipamento, de utensílio, de grande porte, de pequeno porte, coisas a serem fabricadas. Vamos botar tudo isso no papel, vamos fazer uma mescla com os fornecedores da cidade, da internet. Beleza. Esse investimento vai se refletir como? Na realidade do negócio, financeira. Então vamos fazer a viabilidade financeira, vamos simular as fichas técnicas, vamos tirar o ICMV dos pratos. Vamos entender qual é o ticket médio que você vai trabalhar, os números de lugares que você tem, quantos passantes você vai ter, onde é que você atinge o ponto de equilíbrio, onde é que você atinge 10%. Cara, pra mim isso é básico. Sim. Porque o cara vai botar muita grana no negócio pra entrar sem... É o manual, né? Pra entrar sem pelo menos olhar e dizer assim, não, aqui dá pra mim. Não, aqui eu vou ter que diminuir o volume de investimento. Aí o cara, os clientes falam, Ado, que é tudo certinho. Eu disse, por que não? Né? Por que não? Isso não tem a ver com volume de investimento. Se você tem 200 pessoas para carregar, você vai precisar de um ônibus. Se você comprar uma Kombi, o seu serviço vai ser deficiente. Ponto. Então, o volume de investimento está ligado ao tamanho do faturamento, ao limite de produtividade, né, a potencial de expansão. Então, se ele é para baixo, ele não está errado, não. Ele só vai ter uma realidade diferente. Mas o teto aí, para mim, ainda é pouco o faturamento. Eu queria ganhar mais. Replica. É mais fácil replicar do que fazer gambiarra em um negócio para adaptar o crescimento dele. Agora, você só vai saber disso se você fizer a conta. Tem cliente que chega assim, não, tem uma ideia assim, não sei o que, bababá, vamos fazer tal, investimento baixo, então, show de bola. Você vai viver disso? Vou. Então vamos simular aqui, ó. Cara, isso aqui vai te render 3 mil conto por mês. Tá bom para você? Vixe, tá não. Pois é. Então tu ia parar o que tu tá fazendo para investir a tua grana, para descobrir que esse negócio não ia bancar a tua vida. E o cara ia achando que... E tem outra coisa também. Os clientes ficam tudo puto quando eu falo isso. Excelente, excelente. Tô gostando. Vai, tu ia perguntar alguma coisa? Quando você tá pontuando, me lembrou de uma dor que, quando a gente tava lá na Fispal, conversando com alguns donos de restaurante, eles trouxeram relacionado a isso. Porque, vamos lá, você investe na consultoria para entender o valor de cada produto, CMV, faz a ficha técnica para entender realmente quanto é a margem que você tem ali sobre os produtos. Você bota a ficha técnica bem direitinho lá, para o funcionário fazer. Você faz a consultoria, tá tudo bem estruturado, padronizado. Só que existem pessoas fora, por exemplo, você e o dono do restaurante ali, nesse processo, que são os funcionários. E eles têm que seguir esses processos. Certo. Aí você bota lá, a ficha técnica do produto. Aí um caso muito emblemático que trouxeram pra gente lá foi que fizeram a ficha técnica de um pão de batata. Aí a funcionária... Na receita não botava... A funcionária não botava. Não botava o pão de batata, porque na receita dela não tinha pão de batata. E o cara só foi descobrir porque uma funcionária nova questionou que ele tava querendo que botasse batata na receita. Como é que você lida com essas... Como é que a melhor forma de lidar com essas situações no dia a dia? Quando você investe, mas o funcionário não segue? Como é que mas aí, no caso dele, faltou um processo na operação que isso teria sido identificado. Faltou pela parte do empresário... até onde vai essa falha humana? Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, antes de mais nada a gente precisa raciocinar pelo seguinte viés. Seja lá de quem for a culpa, quem é que se tora nessa história? O dono. Pronto. Então a gente já precisa partir dessa premissa. Quem tem que resolver sou eu, porque quem se tora sou eu.
Beleza? Segundo, foi uma analogia bem ridícula. Eu adoro analogias ridículas. Vocês já fizeram academia alguma vez na vida ou ainda fazem, né? Sim. Beleza. Rapaz, tô mal agora aqui. Tô em todo dia. Pronto. Não, mas, pô, entende? Às vezes o cara tá fazendo outro esporte, pô. Às vezes o cara tá fazendo outro esporte. Também, viu? Às vezes os caras tá fazendo outro esporte, pô. Tenha calma. Às vezes o cara é do CrossFit, etc. Vamos lá, aí o cara passou a série lá. Em nenhum momento você dá uma roubadinha de uma repetição, de uma estendida de braço que era pra ir até embaixo e você não vai em nenhum momento. Sim. Então esse desvio é padrão na vida, certo? Aí a gente vai para trazer para uma realidade que o cara ganha 1.400 conto por mês, que esse é o piso, certo? Virou agora em maio, não sei, atualizou, mas se subiu muito, R$80 foi muito, certo? E aí o cara vai trabalhar numa escala 6x1, 10 horas em pé, no ambiente quente, sob pressão, com entrega, com pressão de tempo. Tá? Tu acha que o cara não vai ter desvio padrão na mão de obra dele? É claro que vai. Então é sua obrigação mantê-lo funcionando, porque quem vai se lascar se ele não estiver funcionando é você. E quem vai garantir um pouco mais de sossego, não é o sossego completo. Estou sendo bem realista. O que vai garantir um pouco mais de sossego é a implantação de processos, né? Processo, atingimento de metas, né? Exato. É assim, o bom gestor, ele não administra pessoas, né? Os processos administram pessoas e ele administra os processos. Então, tem que ter mais de uma pessoa envolvida, né? Você tem que racionar. Por exemplo, fiz um trabalho em Sorocaba, que eu tenho muito orgulho dele assim, porque o resultado foi sensacional. Quer mais água? Não, ainda tem aqui, tá de boa. O cara tinha um restaurante, passava 300 pessoas no dia pro restaurante, era um self-service de service à vontade. Era tipo assim, nível... Nem era Armani, nem era Camelô, era um Zara, certo? Era um restaurante de boa qualidade, mas não era um restaurante classe AA, mas também não era um restaurante muito popular. E aí os caras pagavam um valor fixo lá e se servia à vontade. Então não tinha o que fazer, o cara já estava formatado nisso aí há anos, e aí eu entrei no meio do processo, e aí várias pendências. Então vamos ajustar, vamos. Primeiro, comportamento do cara, né? Disciplinar, falta, insubordinação. Pronto, vamos. Política de conduta, disciplina. Você vai pagar comissão para todo mundo. Tá todo mundo feliz agora? Tá. Agora vamos fazer uma conduta de disciplina em cima do comissionamento. Então, se você chegar atrasado, se você faltar com justificativa, tá lá, deu meu atestado. Show de bola, meu amigo. Seu dia de trabalho, ninguém vai mexer nele, é sagrado, você está justificando aqui. Porém, a sua comissão vai ser repartida entre os demais amigos. Se você atrasar 2 vezes por semana, você perde a comissão da quinzena. Pronto. Começou a resolver. E aí, beleza. Aí tinha os caras que eram doentes. Os caras ficavam doentes direto. Tipo assim, funcionário fica doente? Fica. Cara, eu sou um cara muito do social. Eu sou um cara muito do humano. Eu comecei lavando louça lá. Então eu sei exatamente como é que funciona a cabeça do cara. Todos os perrengues que o cara passa. Mas não é instituição de caridade. É uma empresa. Empresa Produção, tem que dar lucro. Mas a aguinha é produção. Empresa tem que dar lucro. Certo? Então faz o seguinte. Contrata um médico do trabalho. Quando o cara reclamar de qualquer coisa, você manda o cara pra lá, pô. Paga exame, paga tudo. Os caras começaram a ficar bons de uma hora pra outra. Tem um que tem uma pneumonia lá, se curou em casa dessa pneumonia. Então, assim, você vai arrochando nos processos, né? Respeitando a legislação, né? Respeitando a humanidade, né? Respeitando, sendo humano ali, sem humilhação. Tipo assim, os processos, eles não vêm pra fiscalizar e ser algoz. É o certo pelo certo. Né? Se você tá na empresa preocupado em fazer a coisa certa, por que você vai estar preocupado se você vai preencher um relatório, se você vai assinar um documento de posicionamento, se você vai bater um ponto? E aí começamos a ajeitar isso. Aí depois vamos pro custo, né? Como era service à vontade, o ticket lá de alimento era muito mais alto, né? A per capita de consumo era muito mais alto, porque o cara, botava pra lascar. Sim, dos colaboradores. Não, do cliente, né? Baixar Sim, o custo do cara. Entendi. Então, assim, ó, bicho, é o seguinte, vamos fazer umas continhas aqui. Se a gente pré-processar isso aí, tu vai ter uma economia de uns 20%. Agora, para isso, tu vai ter que fazer um investimento de uns 60%, né? Vai fazer uma câmera fria, uma área de produção. Então, por exemplo, a saladeira do buffet chegava para fazer a produção. As fichas técnicas todas organizadas. Ele tinha projeção por dia de cliente. Aí ele botava lá, hoje a projeção é de 200 clientes. Aí ele a tabela já fazia uma folga produtiva, né? De repente fosse um pouco mais de pessoas, já estava cobertado.
E aí toda a separação de insumos e Isso é uma tabela pré-processamento... automatizada, né? Todo processamento de insumos, o pré-processo era feito num ambiente separado do ambiente de finalização. Então a mulher chegava lá, salada de maionese hoje no buffet, ela já pagava a cenoura, a batata descascada, embalada a vácuo, a quantidade de maionese, de azeite, de sal, tudo bonitinho da receita, numa caixinha assim, ó. Pau. Ela ia fazer o quê? Como é que ela ia errar a receita? Só se ela resolver jogar fora a maionese que ela recebeu. Não faz sentido. Dá mais trabalho pro cara fazer errado do que fazer certo, assim. Entendeu? Porque, tipo assim, vai dar alteração, cara, tu recebeu tudo certinho, isso aqui tá tudo padronizado, não tem como dar errado. Se der errado, ele vai ser o responsável direto, então é mais difícil pra ele fazer errado do que seguir o beabá que você tá impondo ele ali. Entendeu? Então, por exemplo, organizamos o cardápio de acordo com a distribuição de custo, ou seja, se eu tivesse uma proteína nesse dia que o custo era mais elevado, as outras tinham que ter uma ficha técnica mais barata. E assim para todo o resto do buffet. E aí, escalonando, toda segunda era o mesmo menu, porque dessa forma você fideliza o cliente. Era um self-service. Era. O cara sabe que todo sábado tem feijoada, então ele sai de casa sabendo que lá tem feijoada no seu restaurante, no sábado, né? E aí, boa parte da produção ficava sob controle, em temperatura controlada na cozinha. Então, o cupim assado, não saiu todo o cupim, aquele cupim era ultra congelado, refrigerado, e o primeiro cupim da próxima semana ia ser aquele cupim. E isso está na legislação, isso é permitido. Desde que você mantenha aquela preparação em ambiente controlado, você pode reaproveitar ela de acordo com as validades de armazenamento, etc. Então, a gente, por exemplo... Eu me lembro que eu passei um dia inteiro acompanhando o pessoal da limpeza. Então, vamos lavar o que é hoje? Hoje vamos lavar o banheiro, os banheiros. Beleza, entra aí no banheiro. Agora, antes de dar a xeringada aqui do detergente, bota aqui nesse potinho, uma balança. Beleza. Então, eu fui lá, o dimensionamento. Por metro quadrado, a quantidade de sabão, a quantidade de detergente clorado, tal. Então, quando ela ia lavar o salão completo, ela recebia as garrafinhas já tudo bonitinha, com aquela quantidade. Cara, isso é balança, calculadora e potinho para guardar as coisas. Você está entendendo que não existe nenhum grande sistema envolvido, não existe nenhuma grande MBA. Eu não tive que fazer um MBA para entender isso. É só observar e saber que você pode amarrar todos os processos. E outra coisa, aí você falou, até onde vai o humano, né? Até onde vai tal. Se eu tiver os processos, a minha vida fica mais tranquila. Porém, restaurante começa e termina todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que observar. Todos os dias eu tenho que ter cuidado. E aí... eu estou empreendendo no restaurante, eu vou ocupar cargos dentro dele, eu também vou ser gerente, eu também vou ser maître, eu também vou trabalhar no RH, eu também vou ser ADM, pagando conta e não sei o quê. Eu preciso entender isso. E porque senão eu não consigo gerir. E compras e tudo. Exatamente. Identidade visual. Aí eu estava falando da escala, né? Formatação de conceito, projeto de layout estrutural, viabilidade financeira, aí vem a parte de criação, de identidade visual, né? Do name, de criar uma história por trás da marca. E isso é trabalho para profissional, cara. Isso não é um trabalho para mim, que sou chefe de cozinha, sou consultor em gastronomia. Isso é um trabalho para uma agência de publicidade. Isso é um trabalho para criadores de marketing. Então, tipo assim, não, quem é que vai fazer? Não, meu sobrinho vai fazer a logo aí. Eu disse, tá, mas e o briefing? E foi o quê? Qual a história que conta? Qual é o contexto? Rapaz, não sei muito não, eu gostei desse nome, isso não existe, cara. Você não fideliza o cliente, você não amarra o cliente pelo conceito do negócio, você não faz a sua marca virar uma grife. E eu não sou da área de marketing para estar falando isso aqui. Isso é só a vivência e ouvir os profissionais que a gente trabalha em parceria falando, e a gente entende que a galera é muito negligente nisso também. E aí pronto, aí vem a parte de produto. Parte de produto é assim, ó, o cara quer ter a grande ideia. Ele quer, meu produto é inovador. Cara, seu produto é inovador, até alguém com muito dinheiro copiar e botar do seu lado, velho. O que vai garantir a saúde do seu negócio é o contexto, é o multidisciplinar. Não vai se apoiar no produto, não vai se apoiar no serviço, não vai se apoiar num profissional que é bom, não. Os caras, não, agora eu contratei um chefe aí que... Deus me livre, se eu montar um restaurante um dia, eu não quero que o restaurante dependa de mim. Por quê? Porque é um organismo vivo, né? O próprio nome já está dizendo ali, pessoa jurídica. É uma outra pessoa vivendo ali, que precisa ter as reservas financeiras dela, precisa ter a reserva de mão de obra, né? Precisa ter investimento em lazer, entregar uma relação humana justa dentro da empresa, saca? Então, é isso. É o multidisciplinar. Nunca é a grande coisa, né? Ah, vou criar cardápio, agora eu tenho ideia de um produto assim, tu acha que botar... Cara, a sua ideia é muito boa, mas não acredito no Excel. A gente precisa botar isso na planilha, saber quanto é que isso vai custar,
Pensar como é que isso vai ser a médio e longo prazo, a operação no maquinário, o fluxo, né? Tem muita coisa para chegar e dizer que achar que um produto está validado, entendeu? E ainda, se você fizer tudo certinho, ainda tem um tisquinho ali que tem uma faixa de risco. Imagine se você não fizer. Aí a gente tem 2 restaurantes de cada 10 que duram até 6 anos, né? 50% quebrem até 2 anos. É um dado ruim. Eu não queria estar falando esse dado, porque se o mercado de alimentação fosse mais forte, o meu trabalho seria mais forte. Aliás, eu estou equivocado no que eu estou falando. O mercado de alimentação é absurdamente forte, mas também é absurdamente amador. Então gera muita cabeçada. Se fosse mais profissional. Isso. Aí o cara faz assim, pô, o cara tem um restaurante para 400 lugares e aí o cara fez uma câmara fria para lixo, para guardar lixo. Porque o volume do cara justifica. Até entre uma coleta e outra, se ele não fizer isso, o lixo dele vai todo apodrecer, atrair uma série de roedores. Tem clientes que se eu disser que ele tem que fazer uma câmara fria para lixo, ele dá em mim. Entendeu? Com absurdo, onde você está com a cabeça para sugerir uma coisa dessa. Só que aí ele não entende que é o tamanho do negócio dele que pede isso. Não é a minha opinião pessoal, entendeu? Eu preciso projetar o negócio dele de acordo com o que ele quer fazer. Você não quer ter um restaurante de 400 lugares? Então você vai precisar, brother. Saca? Então assim, aí o cara faz, não, mas aí o restaurante fulano de tal só faz isso porque já ganha muito dinheiro. Eu disse, não, animal, é ao contrário. Só ganha muito dinheiro, ele faz isso. Entendeu? Agora ele resolveu empreender numa faixa alta. Você pode empreender numa faixa menor e o seu negócio pode ser todo redondinho. Entendeu? Para vender brownie em casa, você tem que fazer essa conta, porque você tem que saber se o trabalho de fazer os brownie vai valer a pena o retorno que o brownie vai trazer. Então não muda nada, só muda o tamanho e o tempo que se gasta, mas a conta é a mesma. Meu amigo, que verdadeira aula, sério mesmo. A gente se relacionou com alguns donos lá de self-service também. Isso aqui vai ser um prato cheio para eles se eles estiverem ouvindo. Se você estiver ouvindo aí, com certeza. Self-service, Vamos enviar o link lá no grupo, né? Vamos enviar o link no grupo. Deixa eu dizer um negócio legal aqui de self-service. A gente fez um trabalho agora recente, inauguração aí, e aí a gente fez o projeto de viabilidade todinha antes, né? Baseado em simulações. Porque assim, como a gente já faz muita ficha técnica o tempo todo, a gente tem uma base de dados muito boa. Beleza? E como era um rango mais popular, mais simples, assim, nada muito diferente, nada que precisasse ser testado para eu ter pelo menos uma média de custo. E aí a gente fez o projeto de viabilidade, e aí o cara olhou e disse, não, beleza, vamos para cima, bora. E aí a gente validou esses números com os dados reais, né? Deixou passar 3 meses e começou a coletar os dados. Ou seja, tudo que ia para o buffet era pesado, tudo que voltava do buffet era pesado. Tudo que era produzido, o que é que era dispensado, o que é que não era. Isso virou uma tabela diária por quilo de preparação, por valor de produção, ou seja, e uma aba de simulação, ou seja, quando ele quiser simular aquele dia de menu de novo ali, quanto é que ele vai gastar e quanto é que ele vai ter que produzir para o número de pessoas, ele só altera o número de pessoas e já dá para ele. E essas proporções, elas foram todas baseadas numa coleta real, né? Não foi um achismo. Aí beleza. Fizemos todos os dias e fomos compilar a semana. Então a gente descobriu o número médio de passantes, o número médio de consumo per capita em gramas, o número médio de custo por cliente e o número médio de desperdícios por dia. Então, esse custo com desperdício por dia foi dividido pelo número médio de passantes e gerou um custo per capita por pessoa, que se somou ao custo médio da ficha técnica para gerar o CMV. Ou seja, a precificação desse cliente está pagando, inclusive, o desperdício médio dele. E isso é simulado a partir a cada 100, né? 100 pessoas, um nível de desperdício, 150, outro nível percentual de desperdício. Ou seja, o buffet do cara está todo pago. Até o que ele está jogando no lixo, né? Que é tipo as estratégias básicas, né? Cuba funda, né? Começou o movimento da cubona de feijão lá de 5 litros. Aí tem uma cubinha mais rasa, de 2,5. Porque aí quando dá 70% do time do buffet, que aquele fluxo já diminui, as reposições já são mais... O tamanho da cuba é o mesmo, a profundidade é menor. Você entende? Então, assim, o que vai ficar no final do buffet é um feijãozinho ressecado, um arroz, uma folha de alface mais murcha ali. Então, um volume muito pequeno de desperdício, né, com cardápiozinho programado, tudo ajustadinho, ou seja, a proximidade de controle, assim,
quase 99,9% do que seria um controle de um à la carte, que é um produto porcionado. Que é mais fácil calcular o CMV do à la carte? É mais fácil porque ele é porcionado todo em gramaturas travado, né? Então o cliente que pedir aquele prato, ele vai sempre receber a mesma gramatura, né? No buffet ele varia, né? Então a tabela, pelo quilo, né? A tabela ela diz que cada cliente comeu 0,4 gramas de azeitona, mas não foi assim, né? Não cada cliente que pegou 0,4 gramas, é em média, né? Teve um que pegou 50 gramas, teve outro que não pegou nada. Tá entendendo? No à la carte não, é aquele fixo lá, padronizado, né? Aliás, deveria ser, né? Porque o que está na ficha técnica é o CMV teórico. Você precisa conferir o CMV real, né? Estoque inicial, compras, estoque final, para saber exatamente se está batendo com o CMV teórico. Uma semana você comprou a 1.000, próxima semana você comprou a 1.050, já era. Já é diferente. Já é diferente. E aí, por exemplo, a tabela que eu entrego com ficha técnica, o cara altera lá o valor e ele vai dar o CMV da semana lá do cara, se o cara fizer. Tem cliente que confere toda semana. Tem cliente até que ele vê se o CMV tá passando muito de semanas seguidas, aí ele tem que reajustar o preço, né? Ou reajustar o preço. Não, primeiramente ele tem que conferir a produção, né? O que é que tá valendo? E tal. Por exemplo, o cara entrou lá, recebeu 50 kg de carne para porcionar. Você não sabe se o cara cortou, se jogou langanho fora, se não jogou. Você não sabe. Então, pô, entrega uma planilhazinha pro cara, desembala aí, pesa, limpa, pesa o sujo, depois porciona e relata aí quantas porções deu, quanta gramatura, assina embaixo e entrega pro responsável. Aí o responsável vai entrega pro gestor, o gestor vai lá na tabelinha, confere. Não, tá show, o rendimento aqui tá tranquilo. Era isso mesmo que tinha que render. Opa, rendeu menos. Tá onde o erro? Foi o fornecedor que trocou, veio mais suja a carne. Se você não fizer essa customização, seu negócio vai desandar. Começa e termina todos os dias. Aí hoje existem muitos sistemas que ajudam. Por exemplo, a gente já fez implantação de ficha técnica em sistema que, quando o cara vende uma brusqueta lá, ele dá baixa no estoque de tomate, já considerando o rendimento da preparação daquele tomate que foi na brusqueta. Trabalho muito mais complexo, né? Que precisa de uma pessoa para estar dando entrada nas notas lá de forma corretinha. Ou seja, esse é um nível de gestão já bem mais avançado. Mas, por exemplo, peguei uma quantidade de carne e cortei para fazer filé com fritas. Aí cortei 100 porções de 250 gramas. Eu posso criar um produto no meu sistema lá, carne de 250 gramas. E aí todo filé com fritas que vender vai dar baixa em uma unidade. Então eu não preciso ficar contando o freezer. Entendeu? Eu não preciso ficar projetando compra na doida. E essa semana eu compro quanto? Não sei. Às vezes é de mais, é de menos. Aí gera o tem, mas está faltando. Tá entendendo? Às vezes, quase sempre, ninguém viu que aquilo estava faltando. Nem o comprador, nem o chefe cozinha, nem o garçom, nem o gerente, nem o dono do negócio. Só descobre na hora que o cara tá lá na mesa e demora, vixe, não viu não. Aí já descredibilizou logo de cara, né? Primeira pancada já descredibilizou. Agora eu acredito que quando você vai trazer esses dados para os donos de restaurante, a importância da padronização de processos e o que tem que ser feito, é tudo muito novo para uma grande parte deles. Sim. E você deve encontrar algumas objeções ou algumas... não, isso eu não quero... Isso eu não acho que seja necessário. Quais são essas maiores objeções que você enfrenta na hora de implementar processos? Bom, cara, é assim... Essa ação eu não acho que seja necessário fazer. Bom, graças... Você falou palavra demais aí, fiquei confuso. Não, mas eu entendi o que ele perguntou, assim. Uma coisa que eu sugiro dentro do processo, seja lá em qual for a parte do trabalho, que ele é resistente, né? Em aceitar. Resistente, era que estava logo na palavra. Pronto, assim... Toda parte do trabalho enfrenta resistência. Cara, é assim, eu tenho uma visão que do fundo do coração, né? A galera empreendedora que tá me ouvindo aí, não acho que isso é uma crítica. Eu acho que a galera tem que acordar, na real, né? A galera que vive esse universo. É assim, criou-se uma aura, criou-se uma redoma em torno do empreendedor com a figura de herói, que o cara sustenta a sociedade, sabe? Que o cara tá numa posição social mais privilegiada só porque ele é empreendedor e tem um pouco de grana a mais e a empresa dele fatura um pouco mais alto. E aí ele pode andar num carro melhor. E aí junta com essa formação coach que a gente tem hoje em dia aí, né? Com um cara com gelzinho no cabelo e falando palavras bonitas em inglês, não sei o quê. E aí gerou uma geração de empreendedores que não sabe entender que ele não sabe fazer aquilo. E tudo bem, né? E tudo bem, tudo excelente. Às vezes os caras me perguntam um negócio e eu digo, rapaz, essa é uma boa pergunta. Mas não era pra saber, não? Não, amigo. Ninguém no mundo sabe tudo sobre nada. Ninguém no mundo sabe tudo sobre nada. Então, assim, se você topar, a gente pode
pesquisar junto e desenvolver uma linha de conhecimento sobre isso, mas eu não domino. Beleza? Beleza. E os caras não conseguem. Eles não conseguem absorver a sugestão mais básica até a sugestão mais complexa, sabe? Por exemplo, quer ver uma coisa que é uma briga constante. Só dos 15 dias para cá eu já devo ter contado essa ladainha para pelo menos uns 6 clientes que estão em fase de implementação de menu. Cardápio grande. Sabe? Cardápio com 40 itens, com 60 itens. Um cliente que tem um cardápio com 60 itens, uma cozinha de 4x5, muito mal dimensionada, subdimensionada. Não, é um à la carte. É um à la carte. Subdimensionada demais, saca? Aí eu falo, cara, sabe quem tem 60 itens no cardápio? Quem? O Coco Bambu. Tem 30 pessoas na cozinha e tem uma nave operacional de equipamentos, utensílios e setores e divisão setorial. Então, assim, a matemática não bate, cara. Você quer ter o mesmo volume de serviço com uma estrutura infinitamente menor. Não roda. É ruim até pro cliente. O cliente chega lá, às vezes roda no cardápio, não pede, principalmente se for um delivery. O cardápio fica confuso. O cliente, ele tem preguiça de percorrer a extensão do cardápio inteiro. O cardápio precisa ser objetivo, né? Ele precisa informar bem. Aí os caras fazem um ambiente meia luz, aí bota o fundo do cardápio preto. Não, porque preto é chique, tá combinando com os pretos, que as cores pretas, assim, mas o cara não vai conseguir ver, brother. E aí? Tá entendendo? Então, assim, a galera esquece um pouco da funcionalidade, e quando eu falo a galera, quase sempre na figura do empreendedor, certo? E parte para o que ele acha, mas é o que ele acha baseado em nada. Essa semana aí, um cliente falou, acho que você foi um pouco agressivo quando você falou. Eu disse, não, cara, é que assim, para eu ficar desconfortável com o posicionamento profissional de alguém, né, a não ser que seja uma coisa, um tema muito popular, né, que todo mundo entenda, mas aí o cara eu contratei uma agência de publicidade, o cara me sugeriu uma série de names aqui, fez uma pesquisa, né, contextualizou, de repente eu disse, não acho que esteja bom não acho que tá bom não, mas baseado em quê? Eu só acho, assim, acho que tá faltando, sabe, eu acho um puta de respeito. Eu acho que é preciso confiar mais nas mãos de obras, nos profissionais. E aí é lógico que você não vai ser otário, né? Você vai pesquisar o portfólio do cara, falar com clientes. Eu digo, bicho, tô contando essa conversa todinha. Essa conversa com o cliente, né? Fechando negócio e apresentando o trabalho e tal. Eu disse, essa conversa todinha aqui, velho, é muito bonita, né? Conversa bonita todo mundo tem. Então, não acredita em mim não, pô. Vá atrás dos meus clientes, vai escavacar aí, vai entender como é que é realmente a entrega do meu serviço, porque se vai ter alguém que vai falar mal de mim, é quem me contratou. Então tá aqui meu portfólio, pode ir atrás de todo mundo. Se você quiser os contatos, eu dou. Agora, uma vez estando na mão de profissionais que você entendeu, que sabem o que estão fazendo, que tem portfólio, porra, tem que deixar fazer. Tem que desapegar do ego de dar a última martelada, sabe? Porra, adoraria tanto que tivesse alguém que decidisse um bocado de coisa da minha vida assertivamente. Tá entendendo? Campos que eu não domino. Então o cara tá me pagando para fazer isso, tá pagando o arquiteto, tá pagando o consultor em mixologia, tá pagando o consultor em atendimento de salão e ele não acata várias sugestões. E tipo assim, nunca é assim, ó, vai ter que ser assim e pronto. Não, olha, veja bem, existe essa modelagem, isso foi aplicado assim, assim, assado, a gente tem esses números aqui para mostrar, funciona dessa forma, tem um depoimento de outros clientes. E nem assim o cara abre as pernas para dizer, não, beleza, vou acatar. Eu entendo também a insegurança, né, do empreendedor, do lance do pertencimento ao investimento ali, né? Ele querer. É o filho dele ali. Né? Eu entendo muito bem isso aí. Mas, cara, não tem o que fazer. Chegar lá na oficina, pro cara ajeitar meu carro, eu não entendo de oficina, eu não entendo de mecânica. Se ele disser, eu vou ter que fazer. Infelizmente. Nem que eu descubra depois que ele me enrolou. Aí, pra isso, eu faço o quê? Vou no mecânico de confiança, de alguém que me indicou da família, alguém que já leva o carro lá há 50 anos, sabe que o cara não vai enrolar. Correto? Então, o portfólio de trabalho, né, as entregas, né, o resultado de como reverbera o trabalho do cara nas inaugurações, no mercado, já diz ali mais ou menos que tipo de entrega ele vai dar. Agora, tipo, não se fazer completamente ao contrário. Tem cara que faz completamente ao contrário. Eu digo, mas não tem condições desse cara até me pagando e ter essa ruma de dinheiro que ele botou aqui dentro e ele ser mais burro que eu. Não tem condições. Saca? E às vezes é essa a sensação que eu tenho. E aí a catequese é essa aí, sabe? O sacerdócio é estar pregando pro cara. E aí, assim, a gente não pode só falar mal, né? Já faz uma gama aí boa de clientes aí, já faz pelo menos uns 6 anos, 7 anos,
que os clientes que me procuram já vêm muito mais com essa preocupação de gestão. E acabei que eu não respondi o que ele perguntou, né? Porque de forma, em todos os setores existe sugestão. Por exemplo, boas práticas de fabricação e manipulação segura de alimentos, né? Se você conhecesse 90% das cozinhas que você frequenta, muito provavelmente você não comeria mais nela. Justo. E você não entende exatamente o que é risco, o que não é. Às vezes o cara tá lá de luvinha e de máscarazinha, mas tá cheio de coisas expostas à temperatura ambiente. Saca? O processo de descongelamento lá nos fundos, lá que ninguém viu. O cara tirou a carne no dia anterior para descongelar. Saca? Compra carne que não é cifada. Tipo assim, eu cheguei em barzinho pra trabalhar que o cara, do jeito que vem na Ceasa o limão, ele encosta embaixo da bancada pra fazer caipirinha. Nem passar uma água o cara não passa. Cara, como que isso passa no processo produtivo sem ninguém notar isso aí? Um negócio que eu observo muito é isso porque meu pai pregou isso em mim. De sempre lavar a lata do refrigerante nos cantos. Sempre que eu pego uma lata e eu vejo que ela não tá lavada num restaurante, minimamente, né? Passou uma aguinha, pelo menos, pra tirar aquele excesso. Eu, por favor, teria como passar uma água. Eu sempre peço pra voltar, porque pra mim aquilo passa já uma sensação de realmente que não tem uma... Pois é. Aí tem restaurante que eu conheço por dentro, obviamente, né? Que faz a higienização de lata por lata. E ele é dos maiores que tem e que faz um volume de consumo maior. Aí, às vezes, tem uma hamburgueriazinha que é 50 latas por dia e o cara não quer lavar. Não, isso não existe não, ninguém lava lata não, sabe? Fardamento. Né? O cara chega pra trabalhar, aí mete o tênis dele dentro da água sanitária, aí um tá de calça jeans, outro tá de calça branca. Os caras compram o fardamento da galera, pô. Vai onde for. O cara se sente mais confortável, mais confiante, né, na empresa. Uma coisa organizada, um ambiente visualmente organizado. Aí na parte de precificação, cara, aqui, não, assim, ó. Se você quiser praticar um preço mais barato que esse, você vai tomar fumo. Se você deixar esse preço, você vai sair do mercado. O preço que precisa ser. Por quê? Porque a concorrência faz tudo mais barato. E aí tira o produto do cardápio. Não é viável vender esse produto. Porque se eu não consigo praticar o preço que eu tenho que praticar para poder ter minha margem, e eu vou sair do mercado porque meu vizinho faz mais barato. Peraí, mas como é que ele consegue vender mais barato? Ele nem ganha dinheiro, nem deixa você ganhar. Uma coisa que a galera confunde muito... Ou o posicionamento tá errado também, né? Exatamente. Uma coisa que a galera confunde muito é que casa cheia não é sinônimo de saúde financeira. Tá cheio de restaurante lotado todos os dias que o cara troca dinheiro todo mês. Saca? Que a margem é irrisória, é ridícula. Dá uma dor de cabeça produtiva da porra pro cara não ganhar nada. Entendeu? Aí tá cheio de negócio de consumo médio meia boca ali que você nunca vê super lotado. Mas que o cara 30 pau por mês, 20 pau por mês, que entrou com investimento de 250, 300 mil. Que tipo de negócio você investe 300 mil hoje e tipo 11 meses depois de payback ele vai te dar 20 mil por mês? Que tipo de investimento você faz? Qual é o CDB? Qual é o papel? Qual é o tesouro direto que dá esse volume de investimento? Desse porcentagem? Não existe. Então, sob o ponto de vista de investimento, restaurante é um dos melhores negócios que tem. Né? Então, um vídeo do influencer coach Moreno aí esses dias rodando na internet, ele falando que restaurante é um dos piores investimentos que tem, porque a estrada, as estruturas. Eu disse sim, de fato, mas deixa uma margem boa. Se você souber fazer, é um excelente investimento. Eu tenho um amigo que trabalha na incorporadora de investimentos em São Paulo, ele disse que boa parte dos clientes dele, tipo assim, lida com o negócio de rico, de milionários e etc. Boa parte está investindo no food service. Abrindo negócio, investindo em indústrias. Por exemplo, aquele cheddarzinho amarelo que a gente come, né? Que não é cheddar, queijo tipo cheddar. Aquilo é um subproduto da produção de leite. Então o cara pega de queijo, perdão. O cara pega um refúgio da produção de queijo, processa e vende mais caro que o queijo. Como é que não é rentável? Tem empresário que chega na cidade e pega franquia de alto nível aí, Pizza Hut, pronto. É o quê? 2 milhões cada uma. Pronto, eu quero 5 franquias. Povoa a cidade todinha aí. Pronto. Porque o cara sabe exatamente que depois do payback, tanto tempo depois, esse investimento ele vai voltar. Por quê? Porque é uma fórmula já repetida, né? Método, né? É método. A gente precisa tirar o coeficiente abstrato do empreendedorismo e trazer planejamento, formatação, conta, processos para automatizar o negócio, para deixar mais matemático, né, de que vai dar certo, do que entrar naquela sensação sempre de insegurança do resultado e como é que vai ser. Não, aqui é tranquilo.
Aí os caras falam, porra, restaurante grandão, você não fica nervoso na inauguração? Não, eu disse, eu não. Você tá todo mundo no seu lugar, tá tudo certo, todo mundo fez o treinamento correto. Por que eu tenho que estar nervoso? Aí você quer me ver nervoso? Quando o freezer dá problema, quando não sei o que dá problema, o cara recebeu um checklist para fazer a manutenção 40 dias antes, com os fornecedores lá que iam fazer ele. Aí ele chamou o seu Chiquinho, que era parente, seu Chiquinho não resolveu. Aí não deu tempo pra ele chamar o cara que eu indiquei. Aí quando liga pro cara que eu indiquei, ele fica puto porque o cara dá prazo. Não posso ir agora não, só posso semana que vem. O cara é bom, porra, ele é bom, ele tem agenda. Não é isso? Aí, no meio do processo produtivo, o cara perde ali 2 mil conto de equipamento. O cara que eu indiquei era 500 conto. 10 mil conto de equipamento não, de produto. Porque um freezer deu pau. Aí o cara que era 500 conto. E aí, como é que sai mais caro, mais barato? Então, até nisso, o empreendedor ele é resistente. Saca? Às vezes o cara acha que eu tô ganhando comissão de tudo. Não, indicou aí é porque tá ganhando comissão. Tudo bem, mesmo que eu tivesse, né? Eu não recebo comissão de ninguém. Mas mesmo que eu tivesse, o cara vai resolver? Vai. Você tem alguém para resolver? Não. Vai arriscar? Faz uma pesquisa média de preço no mercado. Se o preço for competitivo, amigo, você não tem o que fazer. Tá entendendo? O cara vai dizer, ó, compra a peça da sua moto lá em fulano de tal, que ele tem uma marca lá que é... Pronto. Eu vou rodar em outro canto só pra ter uma base, né? Mas eu não vou arriscar porque eu não entendo de peça de moto. Saca? Então, as resistências estão em todos os setores. A resposta é essa. Assim, não existe algo específico que a galera pesa, não. Pesa geral. Eu tenho sempre que estar argumentando e mandando vários podcasts pelo WhatsApp pra galera explicando, né, sobre todas as perguntas. Eu sou um cara altamente prolixo. Se vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu tô falando até agora direto aqui, né? Rapaz, tá uma verdadeira aula. Com eu certeza, falo pra caramba. Eu fico escutando, imaginando como se eu fosse as pessoas que eu conheci nesses últimos tempos, né? E alguns clientes também. Então, com certeza está gerando muito questionamento na cabeça deles, não de muitos, porque muitos também têm essa parte mais voltada para o profissional, gestão mais profissional, mas realmente, na maioria aí, alguns que já passaram por a gente, com certeza vai ser uma boa reflexão, porque são justamente pontos que juntos fazem sentido. E se eles não andarem juntos, aí o negócio desanda. Perfeitamente. Restaurante é um grande checklist que você precisa ticar tudo. Se pular um, aquilo vai te cobrar. Seja no resultado da produtividade, seja no resultado financeiro, seja na sua saúde mental como gestor, seja no ambiente relacionamento. E de algum jeito, aquilo vai te cobrar. Então não dá para pular nenhum dos itens. Se você precisa de muita grana para ticar todos esses itens, diminua a quantidade de itens, redimensione o tamanho do seu negócio para que aquilo caiba dentro do investimento ajustado. Eu sou desse time. E vamos lá, chefe Welder. O que você enxerga, né? Ou que você deseja, né, para o futuro do mercado, né, de gastronomia, de bares e restaurantes aqui em Natal? Como você enxerga que está se desenvolvendo? O que vai ser nos próximos 2, 3 anos? Se falam muito também em criar algum polo, né? Um polo de gastronomia, de ter um espaço aqui na cidade que seja só umas ruas cheias de restaurante de todo lado. O que é que você enxerga de tudo isso? Bom, assim, Natal, assim, ela não é ruim de tudo, né? Natal tem bastante empreendimento, já vem se modernizando há muito tempo nos temas das casas, né? Muitas casas boas vêm surgindo, outras casas boas vão crescendo, né? Coincidentemente, quem trabalha mais o multidisciplinar de forma mais correta, coincidentemente, quem canaliza melhor os investimentos, coincidentemente, quem respeita mais as equipes, coincidentemente, quem investe melhor em profissionais externos para estar trazendo informações para dentro do negócio, é quem se posiciona melhor no mercado. E voltando, não é porque o cara faz isso porque tem dinheiro, ele só fatura mais, só é mais consistente porque faz isso. Então, assim, Natal é um polo gastronômico. Eu estive em São Paulo agora, por exemplo, visitamos grandes interiores lá que são bem maiores que Natal, assim, e não tem a gama de profissionais que a gente tem aqui, a riqueza gastronômica, né? A gente tem muito profissional de boa qualidade, muita gente boa trabalhando no mercado. Muito grupo de empresários dispostos a investir na área de alimentação, né? Os negócios têm crescido muito aí, grandes negócios, massa mesmo assim, que você vê nascer e fica orgulhoso, mesmo não estando participando do negócio, né? Porque fortalece o mercado.
E assim, o que eu desejo é que cresça, cara. É negócio, é dinheiro girando dentro da cidade, é emprego, é renda, né? Enfim, valorização da região, né? Existe um impacto, mas impacto social ali, urbano, mas a valorização da região também é muito forte, né? Assim, clamo ao poder público, né, que faça mais programas de capacitação para a gente ter mais profissionais mais bem qualificados, né, que possam pelo menos entrar. Porque é assim, ó, o retrato desse ramo é o seguinte: chefe, meu vizinho lá engravidou a namorada, rapaz, está precisando trabalhar. Bota ele para lavar a louça aí. Eu disse, traga esse danado. Mas aí o cara tá lavando louça. Aí passou a semana, o auxiliar de cozinha foi e caiu de moto. Aí pegou 5 dias de atestado. Aí o cara, cortando cebola já, descascando batata, fazendo uma coisa ou outra. Aí dá 3 meses, já tá no fogão puxando. Daqui a pouco o cara tá comandando a cozinha. E ele não tem nenhum tipo de qualificação profissional. Ele nunca fez um curso. Ele não sabe de boas práticas de fabricação de higiene. Ele não sabe de biossegurança. Ele não sabe fazer conta direito. Então, assim, eu sou fruto de um programa social. Eu consegui... Tudo bem, eu tive... uma boa educação, né? Apesar de ser filho de família pobre, eu fui bolsista a vida inteira de escola, atleta, e tive a chance de me educar bem. Mas essa galera, ela vem numa realidade que às vezes não tem o básico, saca? E sim, né? Você que está aí no restaurante, quem faz o seu rango é a quebrada. Quem sustenta o negócio de alimentação é a periferia, certo? Sim. A mão de obra base desse setor é a mão de obra da base da sociedade, certo? Então, assim, não tem o glamour do restaurante 5 estrelas. Quem tá bonito lá na frente é o garçom, que tá de terninho, gravatinha, bonitinho. Mas no final da noite ele vai tirar a gravatinha dele e vai ficar até 3 horas da manhã numa parada de ônibus esperando o ônibus, porque Natal não tem linha de ônibus à noite. Agora, depois de 200 anos, botaram uma linha pra Zona Norte, Ponta Negra. Mas, tipo, imagine... Toda a rede hoteleira, toda essa parte de restaurantes de Ponta Negra, toda a parte de boates ali, todo mundo desovando para cima para poder chegar em casa, para a Zona Norte quase sempre, para Parnamirim quase sempre, sem linha de ônibus. Então, assim, essa galera, ela precisa ser melhor assistida para poder entregar um resultado melhor, né? As pessoas, elas não são ensinadas a serem ambiciosas. Elas não são ensinadas a serem empreendedoras de si mesmo. Elas são pessoas que têm um nível de educação limitado, e isso gera tudo limitado. O cara acha que todo mundo resolveu se lascar na vida e morar num ambiente periférico. É uma idiotice pensar dessa forma, saca? Então, assim, que o poder público possa fornecer, né, mais programas de capacitação, e aí todo mundo fica feliz, né? Os empresários têm uma mão de obra mais qualidade e reflete na grana, né? Que o cara fala, não, pô, você é bonzinho com os funcionários, né? Não, veja bem, a gente não está falando só de humanidade, a gente está falando de dinheiro. Se você for um pouco de inteligente, você vai entender que se o cara tiver um ambiente confortável para trabalhar, um fardamento, se ele receber em dia, tiver uma refeição justa durante o serviço, ele vai render mais grana para você, meu amigo. Não é questão só de ser bondinho, não é Madre Teresa de Calcutá, não. É resultado. E quando o cara entende isso, entende que esse é o único caminho, você para de fazer queda de braço com o cara, você traz o cara para jogar junto com você. Mas aí o cara come salsicha a semana inteira. Come chinelão de frango a semana inteira. Se vindo camarão, picanha. Exatamente. Né? Mas assim, eu também não acho que o cara tem que comer camarão e picanha, não. Não, sim. Porque a gente não come camarão e picanha em casa todo dia. Justo. Entendeu? Nem um dono do restaurante talvez coma. Não, às vezes é a básico, boa convivência. Né? Às vezes, todo checklist de insumo que eu faço uma aba lá para comida de funcionário. Então vai ter uma 100 lá pro cara fazer uma carne de panela, vai ter uma coxa sobrecoxa pro cara fazer no forno, vai ter o dia da salsichazinha com cuscuz, vai ter o dia da toscana, coisa justa, um feijãozinho. Aí eu mostro pro cara que a ficha técnica daquele PF ali do funcionário é mais barato do que ele comprar algo industrializado ali de qualquer jeito de má qualidade. Mas mesmo assim, às vezes o cara compra. Porque ele não quer gerir, não quer se preocupar com isso. E se ele não quer se preocupar com isso, como é que o cara vai se preocupar com o negócio dele? Não vai, amigo. O cara tá quase vermelho de tanto comer salsicha. Saca? Então, assim, é trazer o cara pro seu lado. Aí você vai passar a mão na cabeça dele, dar um ambiente super confortável. Não, eu tô falando de humanidade. Então, que o poder público possa intervir e que o empreendedor entenda que, de um jeito ou de outro, quem vai se lascar é ele. Então tem que resolver ele. Não interessa botar a culpa se o cara não está bem capacitado, não botar a culpa se o tributo, o imposto.
rapaz, é um absurdo o cara pagar não sei o que, não sei o que. Cara, quando tu abriu o CNPJ, tu não sabia, não? Que tinha que ser, não? Sabe, por exemplo, uma coisa básica, assim. Teve uma vez que eu falei pra um dos meus ex-clientes, e aí ele riu da minha cara, assim. Eu falei, cara, você precisa guardar dinheiro pra demitir a galera, pô. Aí o cara, quem diabo guarda dinheiro numa conta pra demitir o funcionário, o dinheiro parado lá? Eu disse, não, parado quem tá dizendo é você. Esse dinheiro pode estar na aplicação. E se chama fundo de verba rescisória. Quanto é que você tem que pagar de multa? É 40% do FGTS? É. Todo o dinheiro que você separar para ele do FGTS do mês, você calcula 40% e bota guardadinho numa conta. Quando o cara der nó cego, por algum motivo ele precisa ser demitido, a equipe baixou o faturamento, você ajustou a equipe, veio a... Cara, meu amigo, obrigado pelo tempo que você ficou aqui, tá aqui os seus direitozinhos, bonito. Não vai entrar na queda de braço com um cara que não tem como você ganhar. Aí o cara vai dizer... Caro. Aí o cara vai dizer... Mas desse jeito é impossível, eu não vou ganhar nada, eu não vou ter margem, porque se eu separar um 12º de férias, um 12º de 13º, fundo de verba rescisória, todos os impostos direitinho, pagar todas as horas extras, eu não vou ganhar nada. Eu disse... Você fez as contas já? Eu pergunto logo, você fez as contas? Porque eu já fiz várias vezes e eu sei que dá. E engraçado que todo mundo que trabalha direitinho tá lá funcionando bonitinho, paga tudo direitinho e não reclama. Então, assim, não tem outro caminho, é fazer o que tem que fazer. Saca? Não é instituição de caridade, é para dar lucro, né? Às vezes agora é o lado do funcionário, né? O cara chega para mim e fala: "Poxa, chefe, pede aí, tu que tá na consultoria aí, pede um aumento de salário para mim". Aí eu digo: "Tu tá chegando que horas? Tal hora. Tá saindo que horas? Tal hora. Tá dando quantas horas isso aí? 8. E o que é que tu faz de diferente nos últimos 6 meses dentro dessas 8 horas? Nada". Eu disse, então, por que você tem que ter um aumento? Seu aumento já está previsto aí, quando virar o salário mínimo, vira a convenção também, e você vai receber aumento. Agora, ser recompensado pela sua mão de obra sem você entregar nada diferente, não tem como. Aí a gente está falando de um ambiente muito hostil, né? Produções cansativas, né? Salários baixos, né? Patrões resistentes, etc, etc. Aí vamos para o lado do peão, né? Qual é o único jeito do cara se sobrepor a esse cenário? É excelência, amigo. É excelência. Então, quando o cara vem reclamando muito, eu disse, brother, só tem um jeito de você sair daí onde você tá. Você tem que ser o melhor. Estude, gaste dinheiro, viaje, come em restaurante. E assim, eu passei, sei lá, 12, 15 anos da minha vida fodido, vendendo almoço para comprar janta e fazendo uma consultoria e também trabalhando em carteira assinada e fazendo bico de evento para poder me especializar, para poder estudar, para poder estar em ambientes diferentes. O único jeito de eu aprender como é que se trabalhava na cozinha profissional era estando dentro de uma cozinha profissional. E para isso eu precisava aceitar um salário de 300 conto, de 400 conto. E aí eu tive que pagar esse preço. Agora, quer dizer que eu, para ser um grande profissional, preciso passar por esse caminho? Aí depende, cara. Depende do tamanho do seu negócio, depende da área que você quer empreender, depende do volume que você quer empreender. Se você quer abrir uma doceriazinha com uma vitrine gelada, uma vitrine quente de salgado, uma maquininha de café e uma tapioca, não, você não precisa não. Agora, se você quiser ter potencial para comandar a cozinha de um navio, aí você precisa. Entendeu? Você precisa. Por exemplo, uma das minhas grandes escolas de gestão foi o Camarões. Eu fui funcionário do Camarões durante 4 meses só. Fui demitido, inclusive. Era inauguração de casa, eu fui demitido. Só que esses 4 meses que eu passei lá, eu aprendi de gestão o que eu não aprendi em 2 anos de faculdade, o que eu não aprendi na vida inteira. E aí bateu na minha mente o seguinte, eu disse, mano, se os caras, nesse volume aqui, nesse tamanho, conseguem manter tudo em ordem, absolutamente tudo em ordem, qualquer outro cenário é possível. Daí pra baixo, né? Saca? Então, eu não consigo conceber o fato de uma hamburgueria, o cara tá trabalhando desorganizado lá por causa do investimentozinho pequenininho, porque ele é resistente àquele investimento, perdão, pessoal, porque ele é resistente àquele investimento, e dizer assim, não, porque não dá para fazer. Aí eu olho para trás e como é que eu transcrevo esse meu conhecimento para a cabeça, essa confiança de que o investimento vai retornar, que o resultado é possível, saca? É difícil o cara entender, eu entendo que é difícil, mas ninguém tira da minha cabeça. Se o cara consegue fazer num volume de 6.000 refeições diárias, de 8.000 refeições diárias, por que ele não consegue fazer no volume de 100 hambúrguer? Por que ele não consegue ter as tabelinhas lá? Às vezes numa semana, né? Tá entendendo? Então, assim... mas se fizer tudo direitinho, se pagar tudo direitinho, não passa.
Ah, mas se for todas as exigências aí da nutricionista com higiene, fica inviável. Não, não fica. Só precisa pensar o negócio para que caiba todos os processos e caiba o custo dele e você ganhe dinheiro. Justo. Foi muito, muito, muito interessante. Inclusive, vai deixar a porta para, com certeza, vir em outro momento. Talvez até com a gente fazer uma collab aí, ou com o dono de restaurante, ou com um profissional de outra área relacionado também ao segmento. Mas estamos chegando agora no De Frente com a Avalanche. Então chama a vinheta aí, meu editor. De frente pro Avalanche, bate-bola de perguntas e respostas. A primeira delas, vou fugir do processo aqui, né? Dar uma mesclada nas perguntas. Vou tentar aqui. ser sucinto agora, né? Eu fui prolixo demais. Um restaurante, uma marca que você visitou e se encantou realmente com a estrutura da operação. Camarões. Nunca encontrei nada diferente no Brasil, nunca encontrei nada... Aliás, nunca encontrei nada igual no Brasil, nunca encontrei. Fora existe, a gente pesquisa bastante. Eu nunca saí do Brasil. Existem operações gigantescas, assim, altamente organizadas e tal, mas aqui nunca encontrei nada diferente, nada igual. Eu fui no de São Paulo, já é a mesma coisa, Natal de São Paulo, em termos de processo, assim, de padrão. Pois é, mas é o básico isso aí, né? Se você tem a mesma marca, você precisa trabalhar do mesmo jeito. O cliente que vai, seja conhecer ou seja repetir, né? Ele vai querer ter a mesma experiência. E sua última refeição é hoje. É comer o quê? Acarajé. Acarajé? Acarajé. A comida do corredor da morte é acarajé. Um livro para você recomendar para nossa audiência. Um livro para eu recomendar. Pode ser para qualquer coisa. Escoffier, o rei dos chefes. Um chefe. Você sabe quem é Escoffier? Não. Escoffier é da cozinha francesa, né? Ele participou de um movimento de padronização, né? A comida era feita a grosso modo, né, servida em forma de banquete e tal, e aí para os exércitos, né, para alimentar um volume de pessoas, precisou se padronizar o processo. Então o cara que separou quem faz o molho, quem faz os grelhados, você limpa as carnes, você é os legumes, você é do fogão, você é o cara que fica cantando comando, você faz as sobremesas, deu nome a tudo isso e padronizou. O primeiro engenheiro de produção da cozinha da história foi Auguste Escoffier. A cozinha que a gente tem hoje, as padronizações das cozinhas que a gente tem hoje, são graças a ele, né? O grelhardin, o rôtissier, o cara faz os assados, o grelhardin, os grelhados, o salsier, o molho, ele padronizou, né? Para exército, por exemplo, a doma, o que é a doma, né? É uma vestimenta traspassada com botões aqui, né? Quem é que veste essa mesma roupa? Napoleão, né? É uma roupa militar, a doma, né? Para cozinhar para muita gente, para exército, e é essa padronização. Inclusive, a língua francesa é a linguagem técnica da cozinha, né? Hoje, a cozinha profissional toda usa a linguagem francesa como linguagem técnica. A Le Cordon Bleu é a principal, né? Cara, a Le Cordon Bleu é uma grande escola, assim, uma grande escola. Eu sou muito apaixonado assim, pelo mundo acadêmico, assim, não tenho paciência, já tive experiência como docente, mas não tenho paciência para faculdade, né? O professor trabalha antes, durante, depois é realmente uma figura massa, assim. E a Le Cordon Bleu é uma grande escola, carrega o nome da porra, assim, né? No mercado, e bem famoso, e forma legal, assim, tem responsabilidade no que faz. Um filme, uma série, um documentário também pra você recomendar. Cara, porra, agora você me pegou, viu? A gente tava falando de Auguste Escoffier, assiste Ratatouille. Sim. Vai ter lá, bem bonitinho. Série O Urso? Cara, eu estou me segurando pra começar, porque eu sei que eu vou ficar viciado e vou querer assistir boa. tudo. Mas 1 milhão de pessoas já me falaram, já me recomendaram, já tá lá, tudo bonitinho, mas eu não quis começar ainda não. Vai lançar a 3ª temporada agora, The Bear. E um podcast, pra finalizar, pra você recomendar pro pessoal. Mano a mano. Muito bom. Mano Brown. Mano Brown. Muito Bastante assuntos bem diversificados e as figuras muito diferentes que passam lá. E sai desse universo de podcasts mais formatadinhos, né? Bem flexível, assim, acho massa. Show. E agora o Vivendo no Ártico. Com certeza você, dono de restaurante, você gostou muito desse episódio. Mas, para finalizar, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos ouvintes. A gente tem essa dinâmica aqui, nosso convidado. Esse momento, agora, se você quiser falar diretamente com sua câmera. Massa. Isso aqui vai ao ar quando? Vai ao ar. Você que está assistindo, é terça, dia
Próxima. Acho que Tá, dia primeira 1º semana ou de dia julho. 2. Ou dia 1º ou dia 2. Pronto, beleza, dia 2. Primeira e segunda. Massa demais. Obrigado pelo convite. Adoro contar essas histórias assim, falar essas coisas, né? Pra a gente desmistificar um pouco essa roupagem formatadíssima de palavras em inglês, do mundo do empreendedorismo, do cara com um terninho e gel na cabeça e um MacBook falando que vai resolver as coisas e às vezes é muito mais papo do que ação. A gente procura não enfeitar muito e trazer mais resultado, assim. Tem cliente que fica esperando você mostrar serviço, né? O cara que tá se mexendo, tá não sei o que. Não, eu não gosto de mostrar serviço, não. Eu gosto de fazer o serviço. Um serviço inteligente. Eu odeio retrabalho e, tipo, trabalhar com a cabeça para não ter que trabalhar com os braços, para não ter que fazer 2 vezes, né? Fazer retrabalho e tudo isso, o processo ajuda muito. Então, gosto pra caramba de conversar sobre esse tema, né? Sai um pouco da figura do chefe de cozinha, né? A maioria dos clientes só chega para mim já na fase de cardápio, né? Porque chefe de cozinha, né? Tá ligado ao fato de cozinhar e de criar menus e tal. E toda vez que a gente fala de gestão, a gente vem fortalecendo essa onda de pessoas que querem fazer a coisa certa, né? Dizer, não vou dar cabeçada não, vou pedir ajuda. Comigo ou semigo, isso não é o Helder. Meu brother, é o seguinte, minha função é botar pulgas atrás da sua orelha. Se ela ficar atrás da sua orelha coçando, não tem problema. Se você vai resolver comigo ou com qualquer outro profissional, ou vai estudar, ou vai viver experiências para poder resolver. Mas se a minha missão é deixar a pulguinha atrás da orelha. E a gente, nesses bate-papos, sempre entrega isso. Eu posso fazer um merchan aqui? Com certeza. Pronto, vai no começo de julho. Dia 19, 20 e 21 de julho, certo? Vai rolar um festival que chama Sabores de Praia, que rola no Espaço de Praia, em Ponta Negra. Espaço de Praia. Se você botar no Instagram, você vai achar aí. No dia 19, especificamente, vai ter um seminário de gestão para a gastronomia. O nome do seminário é Gastronomia Além do Rango, certo? Mas estarei lá. Pronto. Nesse seminário, a gente vai ter vários palestrantes de vários temas, certo? Para a gastronomia. Todos os profissionais são profissionais com vasta experiência no mercado de gastronomia, atendem várias empresas como consultor, ou como empresa prestadora de serviço, ou como profissionais, né? A gente vai ter Pedro Júnior, né, que é contador, consultor do Sebrae, da Fierne, né, implantador de sistemas, é um vasto conhecedor de processos burocráticos de imposto, de lei trabalhista. A gente vai ter a Aline, né, que é nutricionista da Nutralin, que é uma empresa de boas práticas de fabricação, controle higiênico sanitário, né, implantação de processos para a gastronomia, ou seja, atende grandes casas de Natal, Curió, enfim, tem um vasto atendimento de prestação de serviço. Aí eu vou estar falando da parte de gestão, né? O tema da minha palestra é cozinha não é cativeiro, né? Nem para o funcionário, muito menos para o empreendedor. Os caras precisam entender isso, que dá para viver bem, dá para viver sem se sacrificar. Assim, se você pega 10 donos de restaurante da velha guarda e bota na mesa para conversar, é só chororô. Ah, porque o tributo, porque o insumo, porque o funcionário, porque não sei o quê, é um charamingo da porra. Então a gente tem que entender que é possível empreender com saúde, ficando feliz com o negócio, né? Tendo lucratividade, tendo controle, não se descabelando, não tendo surpresa, não entrando na roleta russa do mercado, saca? Então a gente vai falar isso. E vai ter também Fernandinho e Rai, né, que são do Menu Estúdio, vão falar de design, de fotografia, né, de cases, de identidades visuais. E fechando vai ter o professor Renato Cunha, ele está fazendo um pós-doc agora em Portugal, tem um currículo acadêmico invejável aí, mestrado, especialização, é formado pela UNP aqui, fez doutorado fora. Ele vai falar sobre a relação entre o acadêmico e o profissional da cozinha mesmo, né? Ele tem vivência nas duas áreas, trabalhou em cruzeiro, trabalhou em restaurante, foi sushi man, e aí vai encerrar. Então, dia 19... seminário Gastronomia Além do Rango, dentro da programação do Festival Sabores de Praia, que vai acontecer no sábado e no domingo também. No sábado com menu a 3 mãos lá, de fogo e mar, né? A gente vai fazer um fogo de chão e vai fazer uns rangos lá pra galera, você vai comprar o menu completo e vai comer nas 3 estações. E no domingo, programação cultural, banda, tem lá uma série de operações de alimentação funcionando lá. Então é 0 erro. E a parte boa, né? O seminário Gastronomia Além do Rango é 0 custo para o público, né? A única coisa que você vai precisar é quando liberar, você entrar no AutoGo e fazer o seu cadastro. Só isso.
R$0 para ter um dia quase inteiro de formação com profissionais extremamente experientes na área de alimentação. Então, se você é profissional da área, se você é dono de restaurante, se você pensa em empreender, se você tem algum serviço que é voltado para prestação de serviço para o food service, então se perder é doideira, porque na minha época, se tivesse um cabo ali cozinhando no chão, eu ia ver. Tipo isso. Perfeito. Agradeço, não sabia desse evento, estarei presente. Você que estiver lá, vamos trocar essa ideia e assistir a aula aí do Chef Welder. Isso aí. Perfeito. E obrigado você também, que ficou aqui até agora. Até a próxima semana com mais um convidado. Valeu, galera.